Olá, eu sou o Ângelo Sastre e vamos ver agora um pouquinho nessa nossa disciplina de hoje sobre as questões envolvendo o planejamento, como que a gente vai pensar na estrutura de novos negócios e a partir daí a gente vai conhecer um pouquinho como que é esse universo. Eu sou formado na área de comunicação e marketing, tenho mestrado em sociologia, estou fazendo doutorado em mídia e tecnologia e tenho uma vasta experiência aí de mais de 2 décadas com a parte de comunicação estratégica, com projetos de novos negócios, enfim. Então vamos pegar um pouquinho dessa minha experiência com um pouquinho desse nosso conteúdo, trazer para essa realidade para que vocês consigam então acompanhar como que é esse universo, aonde vamos começar desde o planejamento ou do entendimento do que seria um negócio até a sua própria formulação ou de criação de novas unidades ou de novos projetos nesse sentido. Lembrando vocês também que além dessa aula, também é possível estar acompanhando todo o seu conteúdo no seu material complementar e também nos livros que estão disponíveis na sua biblioteca na área do aluno na plataforma. Então, vamos começar. Quando nós falamos em desenvolvimento de uma unidade estratégica focada para negócios digitais, é muito importante a gente pensar ou a gente ter em mente que mesmo no âmbito digital é sempre importante a gente conhecer qual que seria a estratégia adequada ou como que é esse cenário para que seja possível prever situações ou mesmo se antecipar a situações que de uma forma ou de outra possam de uma forma envolver, ou afetar diretamente o negócio, tanto positivamente quanto de uma forma um tanto quanto mais sensível, vamos chamar assim. Para começar nisso, o que é importante a gente pensar? O que é necessário para que eu comece a imaginar um projeto em mídias digitais ou qualquer área administrativa que seja? Para isso nós temos aqui o conceito de Peter Drucker, que é considerado um dos grandes teóricos ou principal especialista na área estratégica administrativa ou de gestão e projetos, onde ele sempre começa a colocar que é importante a gente pensar qual que é o objetivo do marketing nesse sentido de projetos. Pois bem, segundo ele, a proposta que a gente pode estar vendo do marketing seria a gente estar conhecendo e compreendendo muito bem o nosso cliente. Ou seja, entender o que esse público, o que esse mercado necessita ou de que forma que ele necessita disso para que seja possível atender essa demanda ou se posicionar de uma forma estratégica aonde eu consiga estar me posicionando e, obviamente, me colocando de uma forma eficiente e lucrativa. Quando eu começo a conhecer bem o meu cliente, eu conhecer quem vai consumir o meu serviço ou o meu produto do qual eu estou oferecendo, desde já algo muito bem planejado, segundo o Drucker, a gente consegue se adaptar a esse cliente, aonde para que depois passe a parte de consumo, ele vai sinceramente buscar ou acessar isso de uma forma natural. É onde ele fala que eu vou deixar o cliente pronto para consumo, depois necessitando somente que eu consiga disponibilizar para esse cliente, para esse público, em forma mais ampla, aquilo que ele de fato necessita ou que ele entende como necessário ou como útil ou ainda como uma solução para aquilo que ele está buscando. Dessa forma, como que a gente começa? O primeiro passo é pensar num planejamento estratégico. Quando a gente fala em planejamento, é muito comum as pessoas acharem que isso é algo chato, algo que causa muito tédio, algo muito burocrático. Para que eu vou perder energia e tempo planejando se as mídias digitais são algo muito rápido, é algo assim muito dinâmico? O planejamento é a base de tudo. Então é importante a gente entender por que eu tenho que criar um plano estratégico, por que eu tenho que me dedicar um tempo a isso. Então nesse primeiro momento vamos tentar entender um pouquinho o que é esse plano estratégico ou como que ele funciona e de que forma que vamos conseguir tirar proveito disso. O primeiro ponto é pensar que por meio de um plano estratégico eu vou conseguir ter condições de gerenciar o meu negócio, ou minha unidade de negócio, ou o meu projeto, a minha empresa, enfim, aquilo que eu estou dando como finalidade de uma forma muito mais eficaz e conseguir tomar decisões muito mais acertadas. Por que o plano estratégico me permite isso? Não é porque ele é uma varinha mágica, ele é uma solução para todos os meus problemas.
mas com o planejamento eu consigo entender esse cenário ou consigo simular cenários onde me permitem me antecipar às situações e perceber quais são os pontos que vão me exigir mais ou que possam me exigir mais. Eu vou conseguir saber aonde que eu tenho que ter uma certa preocupação em focar mais energia ou em dar mais atenção, aonde que eu sou mais forte, aonde que eu tenho maior fragilidade. É isso que vai me permitir tomar essa gestão mais eficaz. E, obviamente, com a gestão mais eficaz, vai me levar a tomar decisões mais acertadas. Por qual motivo? Porque eu vou tomar decisões baseadas em informações que eu consegui adquirir ou que eu consegui refletir por meio dessa construção do planejamento. Tá? Se eu esperar uma situação ocorrer para pensar numa solução, eu vou perder muito tempo e isso, obviamente, vai me trazer um prejuízo muito maior. Quando eu me antecipo a cenários e crio possibilidades ou começo a projetar situações, mesmo que elas não ocorram, eu já tenho algo preparado, já tenho um plano preparado para, se caso vier a acontecer aquele cenário, eu sei como agir. Então eu consigo responder muito mais rápido. É dessa forma que, no primeiro momento, o planejamento tem como função contribuir para que seja possível gerenciar de uma forma mais eficaz e também tomar decisões mais acertadas. No segundo momento, ele é essencial para que eu consiga, principalmente no começo dos meus projetos, no começo da minha nova unidade, do meu novo empreendimento, eu conseguir atrair tanto financiamentos quanto investimentos. Quando a gente fala em financiamentos, muitas empresas, instituições de fomento financeiro, elas só vão te dar algum crédito ou te dar alguma linha de financiamento ou contribuir com o seu negócio, ter alguma participação, se ela sentir confiança naquilo. Como que eu consigo fazer isso? Demonstrando o meu conhecimento, não sobre só o negócio, mas também sobre como que eu vou estar gerindo isso, qual que é as minhas intenções, quais são minhas metas, o que é possível estar fazendo, o quanto que eu tenho de consciência, de realidade e de possibilidades diante daquilo. Tudo isso vai estar materializado dentro do meu planejamento estratégico. Então, a análise do meu planejamento é o que vai permitir conquistar a confiança e, obviamente, essa linha de financiamento. Porque quem vai avaliar meu pedido, perceber que eu sou, de repente, um aventureiro, que eu estou fora da realidade, que eu não conheço, dificilmente ele vai arriscar a sua receita, né, parte dessa verba, com alguém que pode dar retorno para ele. Ele vai querer sempre estar investindo em algo sólido, com a certeza desse retorno. Por isso, a confiança em quem está coordenando esse projeto, em quem está sendo responsável, né, por essa idealização. Da mesma forma como eu quero atrair investimentos. Quando a gente fala em mídias digitais, nós pensamos muito em startups, né? Pensamos muito nos anjos e investidores. E é uma coisa muito importante pensar. Nenhuma pessoa, nem mesmo você que está acompanhando essa aula de hoje, colocaria seu dinheiro por uma questão meramente de simpatia. As pessoas fazem investimentos. E esse investimento prevê o quê? Que eu tenha um retorno com isso, que eu tenha uma lucratividade. Então eu só vou investir naquilo que vai me dar um retorno. Maior ou menor, aí vai ser de acordo com o negócio, de acordo com as minhas pretensões, se eu tenho uma modalidade mais conservadora, se eu sou um investidor mais arrojado. Mas de qualquer forma, em plano geral, eu só vou fazer investimentos naquilo que eu veja potencial e naquilo que eu veja que tenha possibilidade de me dar esse retorno. O plano estratégico é exatamente isso. É como que eu vou demonstrar para esse meu possível investidor, para esse meu possível parceiro que vai entrar com parte da sua receita, direta ou indireta, que ele pode colocar o dinheiro dele ali sim, que ele vai ter um retorno dentro do estipulado, dentro do que é previsto, e aí ele só vai avaliar se aquilo para ele é contento ou não. Mas ele vai conseguir também, assim como o financiamento, ter confiança no que eu estou falando ou de como que eu me envolvo com esse projeto, a partir do meu plano estratégico. Um outro ponto, caso não tenham se convencido ainda de que tanto a eficácia quanto as decisões, quanto buscar financiamentos ou investimentos é algo necessário, o que tem um dado estatístico onde 60% dos empreendimentos ou dos projetos de negócio que partiram de um plano estratégico ou que contam com um plano estratégico
tem probabilidade de sucesso. Ou seja, aquilo que eu já tenho uma diretriz delineada, que eu tenho já uma visão de onde que eu posso chegar, eu tenho maior chance de sucesso em fazer. Obviamente que tem outras variáveis que vão estar interferindo nesse processo, mas eu já parto com metade de chance de aquilo dar certo. Porque boa parte das empresas, principalmente novas unidades de negócio e principalmente em mídias digitais, nesse universo digital, acabam tendo problemas de gestão ou acabam não sobrevivendo de forma necessária justamente por falta de planejamento ou falta de conhecimento dos cenários ou da realidade que enfrentaria. E esses dados não são aleatórios, isso são compilados de uma pesquisa que foi realizada pela Harvard Business School, tá? Que é uma universidade de negócios do planeta. Então, isso foi baseado em estudos com empresas do mundo inteiro e se percebeu a importância do plano estratégico por meio desses quesitos básicos que acabamos de ver. Então, vamos começar a pensar o que é um planejamento estratégico corporativo. Eu vou delinear um tempo específico ou vou começar o negócio e a partir dali eu começo a prever quais que vão ser as minhas necessidades, quais que serão as minhas intenções ou as metas e objetivos que eu quero estar alcançando. Para isso, quais vão ser os recursos necessários e em quanto tempo que isso vai ser possível ou qual que é o tempo real que isso vai ser alcançado. Basicamente, seria isso a proposta de plano estratégico. No Brasil, geralmente as empresas trabalham com estratégico anual. Então, começam a prever no final de um período anual o que vai ser feito no ano seguinte. Em outros países, onde a economia já é mais equilibrada, já é mais estável, isso é um período maior. A Scania, por exemplo, que é uma empresa dos Balcãs, ela costuma fazer planos estratégicos a cada 15, 20 anos. Óbvio que isso é revisto de tempos em tempos, mas ela consegue se planejar por mais tempo. No Brasil, a nossa média geralmente ainda é anual em função de toda a questão econômica e política que a gente se enquadra. Mas independente do prazo que eu faça esse planejamento, o que é importante? Eu sempre tenho em mente de que nesse período quais são as ações necessárias, quais são os seus recursos necessários e principalmente situações ou cenários que eu posso enfrentar em determinado momento. E aí, então, a importância também de eu estar fazendo sempre uma revisão durante esse processo. Para isso, a gente vai pensar sempre em 4 atividades básicas, tá? A primeira atividade básica que eu vou estar me concentrando ou que eu estou focando é a definição da minha missão corporativa. Quando falamos em missão corporativa, é muito comum a gente entrar em estabelecimentos, empresas, ver aquele quadrinho na fachada aonde está lá: essa é a missão da minha empresa, essa é a minha visão, é assim que nós pensamos. Infelizmente, isso hoje se virou um quadro mais estético do que realista. Então, as pessoas, as empresas, costumam colocar algumas frases de efeito para pôr na entrada, algo motivacional, mas que necessariamente não representam a sua real realidade. A gente vai ver um pouquinho mais adiante como pensar nessa missão, mas só para ficar um pouco mais evidente ou para que seja possível que vocês consigam perceber a dimensão disso nesse primeiro momento, a missão corporativa ela é o espírito do meu negócio, ela é a proposta do que eu quero oferecer para o meu público, para os meus parceiros, para os meus stakeholders que eu vou estar trabalhando num certo momento. Então, ao contrário de ser só aquela frasezinha bonitinha que eu vou pôr no meu anuário, ou que eu vou colocar na parede, ou no meu site, a missão ela tem que ser a essência, ela que vai ser o DNA da minha empresa. Ela tem que estar ligada justamente à proposta do que eu quero oferecer. O segundo ponto é pensar quais serão as unidades estratégicas de negócio que eu vou estar desenvolvendo. Ou seja, o que eu preciso, como que eu vou poder monitorar isso, ou mais, como que eu vou poder estar mantendo essas unidades e até que ponto que elas são de fato necessárias ou que de fato elas vão ser eficazes. A gente volta àquela questão anterior da eficiência e das tomadas de decisões mais acertadas. Quando eu penso em uma unidade de negócio, eu tenho que pensar, entre outras coisas, que isso me envolve custo, isso vai me envolver tempo, vai envolver pessoas ou uma equipe necessária para isso, e eu tenho que pensar qual que é a necessidade ou qual que vai ser as vantagens competitivas que isso vai me trazer. Então eu começo a delinear por pontos estratégicos. Por exemplo,
se eu for pensar numa empresa que possa ter centros de distribuição. Eu tenho uma matriz numa grande capital, por exemplo, vamos pensar num estado como São Paulo, que é um estado gigantesco. Para se ter uma dimensão, o estado de São Paulo, por exemplo, em termos de território, é maior do que um país como Portugal. Então, é sempre estratégico eu ter pontos de distribuição que possam me ser mais viáveis ou que me favoreçam essa logística de entrega. Então, eu posso, de repente, ter nessa nossa empresa fictícia ou hipotética uma matriz em São Paulo, na capital, e eu vou criar centros de distribuição no interior ou no litoral. Então, toda a minha demanda de carga eu vou concentrar nessas unidades para, a partir dali, atender esses meus clientes ou esse público ao redor. Onde eu vou economizar tempo, eu vou economizar receita e vou ser muito mais eficiente. Ou eu posso, de repente, criar uma unidade de produção próximo a um fornecedor de matéria-prima. Um caso recente, por exemplo, a Embraer, há algumas décadas atrás, montou uma unidade na cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, próximo ao município de Araraquara. A escolha de Gavião Peixoto ocorreu justamente por uma questão geográfica, que envolvia espaço aéreo, envolvia o tipo de terreno, entre outras questões técnicas. Não foi porque acharam que ali era bacana, ou não, é uma questão realmente técnica, então teria que ser ali. Quando a Embraer monta essa unidade em Gavião Peixoto, diversos outros fornecedores da Embraer vieram junto com ela e criou um polo ao redor da Embraer para poder fornecer os materiais para essa empresa. Então, eles criaram novas unidades estratégicas de negócio justamente para manter esse grande cliente que tem um peso importante na vida dessas empresas e assim também ela dá preferência a manter esse aumento em vez de buscar alguém que estava muito longe, muito distante da sua unidade, eu vou aproveitar fornecedores mais próximos que me dão essa viabilidade, né, econômica e também de tempo muito maior. Um terceiro ponto é pensar na alocação de recursos. A gente não pode pensar, e esse é um erro muito comum, em que fazer divisão de uma forma igualitária entre as unidades. Eu tenho que pensar numa alocação de recursos estratégicas. Pode ser que em algum momento, de acordo com a minha necessidade ou com a estratégia que eu pretendo implementar, uma unidade me obrigue, né, ou me exija um investimento maior do que uma outra unidade. Então, eu sempre vou estar demandando os recursos necessários, eu vou estar sempre demandando o esforço necessário para cada uma dessas unidades de acordo com o que eu estou planejando. Então, vamos imaginar uma situação hipotética, o que seria isso? Que eu teria áreas estratégicas administrativa, eu vou ter uma de produção, eu vou ter uma outra de distribuição, talvez uma de produção, né, ou de manufaturamento desse material. Se eu quero, de repente, criar uma produção maior, eu vou exigir muito mais ali do que da minha área administrativa, que eu vou envolver ou impactar muito pouco com essa estratégica. Então, óbvio que a minha área administrativa vai ter um recurso menor ou vai me exigir um recurso menor do que nessa área onde eu pretendo ampliar a minha produção. Então, isso não quer dizer que vai ser eterno, é que naquele momento a área produtiva vai me exigir mais recursos ou vai me necessitar de mais atenção. E assim eu vou fazendo em todas as outras áreas. É importante sempre pensar que esse alocamento de recursos está sempre focado na minha estratégia e, obviamente, nos resultados que eu quero estar alcançando. E, finalmente, pensar que, por meio desse meu planejamento, eu consigo também fazer avaliações frequentes ou vou conseguir também estar tendo uma percepção melhor do meu negócio, o que vai permitir, retomando a ideia das minhas decisões acertadas, da minha eficácia na gestão, sobre como que eu posso planejar novos negócios ou como que eu posso substituir o que a gente vai estar chamando de uma redução de negócios superados. Nós vamos também ver esses conceitos nas próximas aulas, mas quando eu falo em negócio superado, eu estou pensando na vida útil, né, desse meu produto ou no ciclo de vida desse meu produto. Temos que pensar que as empresas, os serviços, os produtos são muito dinâmicos e vão se transformando com o tempo. Então eu tenho que ficar atento sempre ao mercado para conseguir acompanhar essa necessidade, para me adaptar, para me aperfeiçoar, para me atualizar. Em algumas vezes, por mais que eu tenha
um produto bom, um produto eficiente, quando ele foi lançado ou quando ele foi predeterminado, foi estabelecido, mas que um tempo depois ele acaba perdendo um pouquinho isso. Vamos pensar, por exemplo, na questão do radinho de pilha. Há décadas atrás, ele era um produto extremamente lucrativo, porque ele era financeiramente barato, ele era algo portátil, algo extremamente útil, tanto para o lazer quanto para a informação. Todo mundo tinha acesso a um radinho de pilha, era algo, a manutenção muito baixa também. De lá para cá, assim, nas últimas décadas, com o invento da internet, das mídias digitais, os celulares principalmente, não se existe mais rádio de pilha. Então, se eu estou numa empresa que só produzia rádios de pilha, eu fui à falência. Agora, se eu comecei a pensar, bom, peraí, mas nesse rádio eu posso criar um outro produto, eu posso criar um comunicador, por exemplo, eu posso criar algo que vá também tiver essa tecnologia de transmissões via rádio, de sinais via rádio, eu consigo criar novos produtos. Essa é a ideia de negócios superados. Ou ainda pensar, um exemplo muito bacana é quando a gente pensa, por exemplo, na questão da Apple. A Apple, ela é muito conhecida por ser uma empresa inovadora, produtos de ponta, mas na verdade o que Steve Jobs fez sempre foi dar novas roupagens para coisas que já existiam. Ou seja, esses novos produtos não são algo que a gente precisa necessariamente inovadores ou inéditos, mas que eu tenha uma nova roupagem ou que eu tenha uma nova forma de trabalhar com isso. Por exemplo, se a gente for pensar nos iPads, né? Ou ainda no iPod, o iPod talvez seja o melhor exemplo. O que é um iPod? Se a gente for pegar décadas atrás, década de 70, por exemplo, é o antigo Walkman, que era um aparelhinho onde você colocava uma fita cassete e que pela primeira vez permitiu eu ter mobilidade para ouvir música. Com o passar do tempo, a fita cassete se tornou obsoleta. Vieram os CDs. O que se foi criado? Um Discman, que também é onde você colocava um CD e também permitia você andar com ele com uma portabilidade. Só que por sua limitação técnica, caberia um número X de músicas, né, ou de áudio nesse CD, o que se foi criado? O MP3, a tecnologia MP3, que é de compressão, aonde me permite colocar um número muito maior do que na mídia física. Como se criou o MP3, eu precisava ter um aparelho que ouvisse isso. É onde sai, né, um aparelho do Steve Jobs, né, onde vai sair o iPod, onde eu consigo dar uma nova roupagem, mas a mesma utilização ou a mesma utilidade que eu tinha para o Walkman e para o Discman, agora eu tenho, considerando que a nova realidade é uma mídia digitalizada. Isso é criar um novo negócio, isso é criar um novo produto. Vou acompanhar essa demanda e vou estar fazendo substituições de algo superado, oferecendo algo inovador. Eu consigo isso como? Analisando todo esse cenário que eu vou estar construindo a partir do meu planejamento estratégico, vendo como que eu vou conseguir penetrar nesse mercado, verificando como que eu vou conseguir atingir essas propostas. Para pensar nisso, o que é importante? Eu tenho uma visão muito clara sobre o que é o mercado e sobre o que é a minha posição nesse mercado. Aqui nós vamos estar vendo que eu tenho uma política de negócios que vão estar alinhadas com outros setores ou com variáveis importantes que vão estar, de alguma forma, impactando positiva ou negativamente no meu negócio, que vão estar impactando diretamente ou indiretamente no meu negócio. Por exemplo, a questão da economia. Economia é algo que não depende só da vontade ou da capacidade desse gestor. Eu tenho muitas variáveis, eu tenho decisões políticas, eu tenho situações envolvendo fornecedores, envolvendo clientes, envolvendo meus concorrentes, que possam impactar o meu negócio. Pode ocorrer por uma questão de um desastre natural, e isso pode afetar o meu negócio. Por exemplo, vamos imaginar a crise de 29 da Bolsa do Café, que praticamente deu um crash quase que no mundo inteiro, como que as pessoas acabaram se estabilizando em relação a isso e muitos negócios acabaram se quebrando. Então, a economia é algo que eu tenho que prever sempre tendências, ficar acompanhando a sua movimentação, porque isso vai afetar o meu negócio diretamente, sem dúvida alguma. Para a economia, eu vou partir para onde? Para a questão das finanças, ou seja, não só o que eu consigo gerar, mas principalmente o que está disponível no mercado, qual que é o poder de consumo desse meu público, qual que são as linhas de financiamento possível,
Se o mercado está aquecido ou não está aquecido, o que é necessário, o que não é, o que pode ser substituído ou não. E a partir daí, então, eu tenho um cenário em relação à potencialidade de mercado do que eu estou oferecendo. Até onde eu consigo chegar, em quais mercados eu consigo penetrar, como que pode ser essa recepção por esse público. Tendo essa realidade, eu tendo essa ideia das minhas limitações, eu vou trabalhar com um conceito, que aí envolve o meu marketing. O conceito, o que vem a ser? Eu vou estar direcionando desde a criação desse produto aos seus processos de produção, de criação, de desenvolvimento, de logística, de comunicação com o meu cliente, assim também como de relacionamento pós-venda. Então eu vou ver como que eu vou me posicionar para que esse público ou para que esse mercado em potencial, assim como disse o Drucker, consiga perceber que eu sou útil para ele, que eu sou uma solução para esse mercado e a partir daí se adapte à necessidade dele. Então, quando eu falo em marketing, é um processo muito grande, não é só propaganda, estou pensando na gestão, na criação e na manutenção desse meu produto ou de serviço. E obviamente que isso vai estar vinculado à questão financeira também, porque eu preciso de um consumo e se não tiver quem consuma o que eu estou oferecendo, para o meu produto não vai resolver. A partir desse marketing, eu começo a criar processos de gestão. O que vai ser mais eficiente? O que vai ser mais lucrativo? O que vai ser melhor posicionado? Qual que é a margem de lucro que eu possa ter? Ou qual que é a vantagem que eu posso alcançar ali ou não? E como que isso vai poder ser adaptado ao longo do tempo? Eu vou ter uma escala de crescimento? Ou eu vou me manter estável porque aquilo é o que é possível? Ou que é aonde eu posso chegar naquele momento? E obviamente que aí eu começo a pensar na parte mais técnica, que é a gestão financeira, a parte de contabilidade, para que uma empresa tenha uma saúde financeira adequada, aonde eu consiga manter o meu negócio de uma forma bastante viável e lógico que mantenha a durabilidade da minha empresa por mais tempo. Se eu vou vender saquinho de pipoca na esquina ou se eu vou vender um Boeing, a lógica vai ser a mesma. Eu tenho que trabalhar com as questões de receita, de investimento, de fundo de reserva, para manter toda essa minha estrutura. E, obviamente, a contabilidade vai estar acompanhando as necessidades que são impostas pela economia. Então, o que nós vamos perceber aqui? Que toda essa questão do negócio, junto com a minha percepção do que eu quero fazer, cria esse círculo, vamos chamar assim, holístico, onde ele vai estar sempre interligado entre si. As situações vão estar sempre se envolvendo de uma maneira que uma vai depender da outra. Por isso que é muito importante eu pensar num plano estratégico, porque eu vou estar me adequando a esse cenário, eu estou me preparando a essa situação para que eu possa tomar medidas ou pensar em soluções ou ainda saber em qual momento que é o mais adequado para tomar tal decisão ou qual o momento que seria o mais viável para que eu tome tal atitude, ou ainda em que momento vai me exigir mais trabalho, aquele momento que me exige uma situação estratégica maior, aonde eu vou ter mais lucratividade, em qual período que eu vou ter menos lucratividade. Vamos pensar numa situação bem prática, por exemplo, num site que eu possa de repente estar oferecendo produtos sazonais. Então, por um certo momento, eu consigo ter uma demanda muito grande. Em outros períodos do ano, essa demanda vai cair. Então, eu vou ter realidades diferentes que vão me exigir atuações diferentes. Então, eu vou ter que saber trabalhar com isso de uma maneira que seja muito mais eficiente. Eu só consigo prever isso me planejando ou me antecipando a isso. Por isso que é importante o planejamento estratégico, onde eu vou estar criando toda essa situação. Bom, estamos aqui já para finalizar a nossa aula de hoje, nesse primeiro momento, só para a gente recapitular tudo isso, o que é importante se pensar então? O plano estratégico, ele vai contribuir para que eu consiga ter mais eficácia na minha gestão, que eu consiga tomar decisões mais acertadas, que eu consiga ser mais eficiente e principalmente que eu consiga ter maior probabilidade de sucesso naquilo que eu estou me propondo a fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, esse conteúdo tinha contribuído com vocês e só lembrando que vocês também podem estar consultando todo esse material nas suas apostilas ou na biblioteca que estão disponíveis
na nossa plataforma virtual. Até a próxima!